Eu sou professora de vocês de Sociologia Geral. Nessa segunda aula, nós vamos estudar a Sociologia de Emile Durkheim. E eu peço para que vocês tenham atenção de fazer suas anotações, seja no caderno ou numa página do Word, para que possam anotar suas dúvidas, para que possamos nos comunicar, e para que eu esclareça suas dúvidas sobre o conteúdo que não ficar claro através das informações que eu vou trazer para vocês aqui. Lembrando que o conteúdo da Sociologia de Emile Durkheim está na unidade 3 no caderno didático, tá bem? Então tenham atenção a isso, façam suas leituras e estudem. Durante essa aula, vocês vão estudar um pouco sobre a vida e obra de Emile Durkheim, suas vertentes filosóficas, as categorias analíticas fundantes, seu método sociológico e como ele cunhou o conceito de divisão do trabalho social e de solidariedade dentro da perspectiva de divisão do trabalho. É muito importante conhecer o trabalho de Emile Durkheim para que nós possamos conseguir visualizar como que a sociologia foi construída como uma ciência de fato. Emile Durkheim é um dos pensadores clássicos da sociologia que mais se dedicou a pensar o método sociológico no início. Então nós temos que aprofundarmos um pouco nele para que possamos compreender a sociologia e a sua forma de se colocar no mundo, tá bem? Vamos então para a nossa aula sobre a sociologia de Emile Durkheim. No primeiro tópico, vida e obra de Durkheim, o que eu tenho para contar para vocês é quem foi esse homem. Emile Durkheim nasceu na região leste da França, na Alsácia, em 1858 e morreu em 1917. Durante sua vida, ele formulou e pensou sobre formas de se realizar essa ciência que chamamos de sociologia. Então, através de seus estudos, ele sistematizou, definiu e aplicou a sociologia nas universidades da França no final do século XIX. Então, ele foi professor em universidades na França, ele conseguiu, através da sua perspectiva sociológica, realizar diversas pesquisas com parceria com o antropólogo Marcel Mauss, por exemplo. Então, ele vem, durante o seu período de vida, desenvolvendo formas de classificar e analisar a realidade social. Então, quais são as principais obras de Emile Durkheim? No decorrer de sua carreira, ele escreveu vários livros. Os principais são o da divisão do trabalho social, que ele vai falar e trazer um pouco sobre esse conceito, sobre o conceito de solidariedade dentro da divisão do trabalho, como ela ocorre de diferentes formas nas diferentes sociedades em que ele realizou a pesquisa dele. O outro livro chama Regras do Método Sociológico, que é um livro curto em que ele cria regras e formas de pensar a sociedade, como que isso deve ser feito. Então ele escreve um instrumento metodológico, uma ferramenta que vai ajudar os sociólogos dali para frente a terem um norteamento de como se posicionar e como realizar a sua análise científica. Ele também vai fazer uma análise sobre o suicídio em diversas sociedades, como que ele pode pensar o suicídio através das suas motivações nas sociedades diversas que ele fez sua pesquisa, e as formas elementares da vida religiosa, que é um livro muito interessante sobre como que a vida religiosa se coloca em diferentes sociedades e de que maneira que nós podemos pensar essa vida religiosa, essas formas elementares que a vida religiosa traz, através da sua moralidade, dos seus hábitos e costumes, como ela define também a forma das pessoas se colocarem na sociedade, no grupo. Então, a vida e a obra de Durkheim que eu tenho para apresentar para vocês até aqui é isso. Então, espero que vocês tenham compreendido até aqui. Vamos para o próximo tópico.
estudos de Durkheim. E foram essas 3 correntes que estão aí na tela: o positivismo, o funcionalismo e o organicismo. Vamos então compreender o que são cada uma delas. Positivismo. Assim como a física estabeleceu as leis da mecânica, a ciência social deveria estabelecer as leis de funcionamento do mundo social. Então, o positivismo, que é aquela ciência lá de Comte, de Auguste Comte, que nós estudamos na aula 1, ela deveria ter essa perspectiva de trazer essas leis de funcionamento do mundo social. Se vocês ainda não assistiram a primeira aula, peço que vocês voltem e vejam um pouco da aula lá, no tópico que nós vamos falar de positivismo, que é o tópico 4 ou 3 da aula, que vocês podem conseguir entender um pouco melhor sobre o positivismo, sobre a perspectiva de Comte sobre o positivismo, de como que ele acreditava que a sociologia, essa física social, poderia estabelecer essas regras e normas para a sociedade, assim como a física fez na mecânica. Então, o que é o organicismo? Organicismo em sociologia quer dizer que existe uma doutrina que assimila a sociedade aos seres vivos e tende a aplicar os fatos sociais a leis e teorias biológicas. O que isso quer dizer? Que Durkheim percebia a sociedade como um corpo social, com ciclos, como um ecossistema, com interdependência, né? E aí, a partir dessa perspectiva, ele foi formulando alguns pensamentos. Então, ele bebe um pouco do que a gente chama de darwinismo social, da evolução das sociedades, como as sociedades foram evoluindo, né? E vai trazer uma hierarquia entre as sociedades, que hoje em dia nós também não trabalhamos mais nas ciências sociais com essa hierarquia, mas o Durkheim ele vai trabalhar nessa perspectiva inicialmente. E o funcionalismo, que é uma escola teórica dentro da sociologia, em que suas investigações buscam explicar as instituições sociais e culturais a partir de sua função social, ou seja, contribuir para a manutenção da ordem social. Então, como o Durkheim ele tinha muito a perspectiva de que o sociólogo seria um tipo de médico do social, então ele queria entender as funções das relações sociais, da sociedade, de como a sociedade influencia o indivíduo e se coloca diante do indivíduo como uma força coercitiva e como o indivíduo absorve isso para a sua vida e aplica nas suas relações sociais. Então, ao entender e padronizar e criar regras para esse funcionamento da sociedade, Durkheim acreditava que quando a sociedade estivesse passando por problemas, o sociólogo poderia intervir e consertar a sociedade, né? Trazer ordem, ordenamento para a sociedade. Então, dentro da sociologia, o funcionalismo ele vem nessa perspectiva trazer uma ideia de que há uma função para tudo que se faz na sociedade. Se há uma função, quando essa função é negada, não acontece, deve-se o sociólogo intervir e fazer com que essa função volte para a sua ordem original. Então, até aqui o que a gente viu quais são esses pensamentos, essas correntes filosóficas que vão influenciar Durkheim. Vamos seguir, então, para o próximo tópico para entender como Durkheim aplicou isso de fato. Então, nós vamos pensar um pouco das categorias analíticas fundantes de Emile Durkheim, que as instituições sociais e a patologia social. Lembra que eu tinha dito que Durkheim pensava um pouco o sociólogo como um tipo de médico do social? Então, tá vendo aí, patologia, essa palavra remete à perspectiva de que há uma doença, né, para ser tratada. E que se há uma doença para ser tratada, se há uma doença na sociedade, ela vai ser tratada pelo sociólogo. E aí, Durkheim acreditava que isso era possível de ser realizado, esse controle das funções da sociedade. Então, ele vai trazer o conceito de instituições sociais e vai falar que são estruturas que têm a dimensão material e também simbólica. O que são as instituições sociais? São a família, as famílias, as escolas, os governos, a polícia, que são esses
esses exemplos, o Estado, né? Então, a instituição social é qualquer estrutura, né, associação que aconteça, que tem uma estrutura que precede o indivíduo e que a partir dessa estrutura o indivíduo se forma. Então, por exemplo, quando você nasce em uma determinada família, essa determinada família ela tem valores e hábitos pré-determinados antes de você nascer. E você acaba absorvendo esses hábitos, esses valores. Então, ela molda a sua forma de atuar no mundo. E era isso que Durkheim pensava. Né? Eu estou falando a partir da perspectiva de Durkheim, como ele pensa esse tipo de determinismo na vida das pessoas a partir das instituições sociais. Já na patologia social, quando ele pensava esse conceito, ele pensava que o estado patológico se refere a situações fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral vigente. Os limites do permitido são construções sociais. Por exemplo, quando o Durkheim pensa o suicídio, ele pensa o seguinte: quando o suicídio ele tem uma motivação clara, né, e ele está dentro de um contexto religioso, uma vergonha religiosa, como por exemplo suicídios que aconteciam após guerras no Império Chinês ou Japonês, em que os homens que perdiam ou se sentiam envergonhados se matavam, ou até mesmo suicídios programados de homens bomba na guerra. Durkheim via isso como algo saudável na sociedade. O que ele vai ver como algo patológico é o que é imoral, né? Quando ele vê algo acontecendo porque falta moralidade, falta um conjunto de regras determinando aquilo, né? Então, se uma pessoa resolve atuar na sociedade sem pensar moralmente, por exemplo, alguém resolver sair nu pela sociedade, né, mostrando suas partes íntimas e se esfregando nas pessoas e fazendo insinuações sexuais, isso para Durkheim já é visto como patológico, porque ele está vendo ali uma situação em que o indivíduo está sem moralidade. Ele passou os limites da moral daquela sociedade, que é uma sociedade em que estar nu, se esfregando nas outras pessoas, com cunho sexual, não é moral. Então, pensar a patologia social para Durkheim é pensar maneiras de introduzir depois, para consertar a sociedade, formas morais no indivíduo. Tá? Então, é aqui que vocês entenderam um pouco sobre a sociologia e sobre essas categorias que são fundantes para Durkheim. Vamos passar então para o próximo tópico. Vamos para o tópico 4, o método sociológico. Então, Durkheim ele vai, através do livro As Regras do Método Sociológico, compartilhar sua visão sobre os fenômenos sociais e como eles devem ser estudados. E para isso ele nos apresenta a definição de fato social, que é muito importante dentro da perspectiva de Durkheim, que vocês vão estudar agora. Fato social é toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior ou ainda toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e ao mesmo tempo possui existência própria, independente de suas manifestações individuais. O que é que a gente traz aqui nessa perspectiva de Durkheim, tá? Que é muito importante que vocês não se esqueçam. Então ele vai falar que o fato social é toda maneira de fazer, então de sentir, de pensar, de agir, fixado ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo coerção exterior, ou seja, o indivíduo se sentirá obrigado a fazer determinada coisa. Ele sentirá uma força para além dele para fazer determinada coisa, que é geral na extensão da sociedade, de uma sociedade. Então, dentro da perspectiva moral daquela sociedade, está tudo bem essa coerção.
e que ela existe independente, ela é exterior ao indivíduo, ela é independente dos indivíduos. Então não é porque o indivíduo quer, não é algo pessoal, é porque ele existe. Então eu vou voltar no exemplo do casamento. Então o casamento é algo que toda a sociedade reconhece como algo que pode ser feito, tá tudo bem, dentro da moralidade da sociedade. As pessoas se sentem pressionadas a se casarem, né? Então, para não se sentirem pressionadas a se casarem, elas têm que se reformular individualmente, mas socialmente a pressão vai acontecer e ela exterior ao indivíduo. Essa coisa de tem que casar, todo mundo tem que casar e ter filhos, é uma coisa que passa a lei do indivíduo, né? Se ele existisse ou não existisse, essa pressão existiria, tá? Então, tratar os fatos sociais como coisas para Durkheim é uma forma de olhar para esses fatos, considerar os fenômenos sociais em si mesmos, desligados dos sujeitos conscientes que deles têm representações. O que quer dizer? Eu lembro quando eu falei assim, o casamento, se a pessoa achar que ela não deve casar, ela vai ter que se desconstruir sozinha, pensando, eu não acho tão importante casar e tal. Na hora que eu pensar o fato social do casamento, eu não vou ficar pensando, mas Maria disse que não é importante para ela casar. Eu não vou pensar em Maria. Maria não importa nesse momento. Eu vou pensar o que o grosso da sociedade pensa sobre isso, né? E aí talvez eu veja que no grosso da sociedade o casamento é algo muito importante, né? O casamento é algo que deve acontecer com todos e todas as pessoas. E aí é nesse momento que o fato social deve ser visto como coisa, ou seja, fora, como objeto. Tá? Quando a gente fala assim, dentro da ciência, um objeto de análise, é porque a gente não está pensando em algo que está relacionado individualmente com alguém, mas algo que tem uma relação por si só dentro da sociedade. E aí, nesse sentido, que ele vai falar que para pensar os fatos sociais como coisas devem estar desligados dos sujeitos conscientes. Tá? Então é algo que vai acontecer independente do sujeito, de um indivíduo específico achar que isso é interessante ou não, ou um grupinho pequeno achar que isso é interessante ou não, quando no geral de determinada sociedade aquilo ainda é visto como algo muito importante. Então vamos analisar um pouco o que é fenômeno social para Durkheim. Quando tentamos explicar um fenômeno social, devemos investigar separadamente a causa eficiente que o produz e a função que ele desempenha. Então, Durkheim ele vai dizer o seguinte, que a gente vai ter que entender a causa eficiente. Aí eu explico, no caso do casamento, qual que é a causa eficiente do casamento, né, para uma sociedade? É a relação de troca nas famílias. Então, a causa primeira a gente pode pensar como uma relação de parentesco que é estabelecida entre instituições sociais diferentes, pensando nas famílias. Então, há análise dentro das ciências sociais que vai dizer, olha, quando lá atrás e nas sociedades indígenas, por exemplo, a gente pode perceber também pode-se perceber esse tipo de contrato, se fazia acordos. E na Europa também, né, um tempo atrás, se fazia acordos para que uma filha fosse casar com um rapaz, para que houvesse uma relação direta entre aquelas famílias. Então, a causa eficiente é essa maneira de ampliar os laços dentro de uma comunidade com outras famílias, a partir da união de uma pessoa de uma família e de outra. Mas e o que produz, né? Qual que é a função? Produz qual função? Então a função acaba se tornando também uma reprodução social, porque provavelmente daquele núcleo do casamento, daquele homem e aquela mulher de diferentes famílias que estão se casando, vão se formar uma família nova, com filhos e novas pessoas que também podem fazer parte de novos acordos entre famílias diferentes. Então, essa função e essa explicação que eu estou dando aqui de maneira rápida, a gente pode estender pensando por que se criou, por exemplo, a regra do não incesto nas sociedades, né? Porque até a partir do momento que você proíbe o incesto, você obriga que haja essas trocas, esses casamentos
para que amplie as relações sociais, né? Para a gente ver como que o homem selvagem já trazia uma perspectiva de pensamento tão elaborado. E aí, ao pensar aqui e analisar os fenômenos sociais, nós conseguimos entender um pouco sobre a perspectiva de Durkheim sobre essas questões. E espero que vocês estejam entendendo até aqui, e qualquer dúvida eu vou anotando para a gente discutir nos fóruns ou através dos outros canais de comunicação.